Então vamos à agenda da noite, com Lucas Nascimento. O que que a gente vai ter aqui? Primeiro, o Lucas vai discutir, afinal de contas, o que é e o que não é polêmica. Aí ele vai conversar com a gente, em primeiro lugar, né, ter uma descoberta nossa através aí das reflexões dele, porque afinal nós somos tão polêmicos. E as polêmicas ameaçam a democracia? E por que que é importante para a gente compreender a polêmica? E aí a gente vai ter um bate-papo, né, com dúvidas, discussões, e vamos entrar um pouquinho no método, que ele chama de método X da polêmica. A gente vai descobrir o que é isso. E como que a gente consegue, por meio desse método, discutir e se posicionar diante de polêmica com respeito e com sabedoria. E a gente faz um fechamento de novo, com dúvidas, causos, tudo que vocês quiserem aí contar. Então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes todos. E antes de passar para o Lucas, eu queria chamar vocês a pessoa que proporcionou esse encontro, né, que é o nosso querido Rômulo Bolivar. Muitos de vocês já conhecem o Rômulo, ele é também doutorando, ele é também estudante da USP, é carioca, não é baiano, é carioca. Esteve conosco em vários momentos, fazendo lives incríveis, né, com a turma da Choca. Ele é professor de redação, já levou muitos estudantes às universidades, com métodos para escrever boas argumentações, boas redações para o Enem. Ele é absolutamente incrível, não preciso dizer mais nada sobre o Rômulo. Mas, Rômulo, conta para a gente como é que você entrou, né, para a rede da Choca, para essa comunidade de pessoas que transformam, e disse, tem que apresentar o Lucas para esse pessoal. Olha aí que maravilha. Eu me desesperei aqui que eu não estava conseguindo tirar o mute aqui, mas graças na hora certa eu achei o botão. Enfim, eu estou com a Andréia já há algum tempo como parceiro da Choca, né? Isso, nas redes sociais, né, amigo? E foi amor à primeira vista quando a gente se conheceu, muitos valores, muitos objetivos em comum. O nosso. E aí, a partir das atividades que a gente já vinha realizando juntos, a última, acho que foi o LED aqui que a gente teve junto, foi o LED aqui no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, né, nos espaços da Globo ali. Depois nós realizamos um aulão também no Museu do Amanhã, gratuito, né? Eu sou professor de redação, enfim, trabalho com o Enem há algum tempo, que também é meu objeto de pesquisa no doutorado lá na USP. Eu sou aqui do Rio de Janeiro e faço doutorado lá na USP. Lá na USP, eu conheci o Lucas, que é orientando também da minha orientadora, ele faz o pós-doc lá, não é isso, Lucas? E aí o Lucas se tornou aí um parceiro, porque na minha pesquisa, a minha pesquisa envolve a argumentação para o Enem, que é uma questão bastante importante, como se posicionar. A gente vive num momento em que as pessoas não sabem muitas vezes se posicionar, elas reproduzem o posicionamento do outro. Acontece muitas vezes um fato e as pessoas ficam aguardando alguém se posicionar primeiro. Muitas vezes é uma postura polarizada e as pessoas vão escolhendo o caminho polarizado que elas vão reproduzir. E aí, quando chega a redação do Enem, os jovens estão com um grande desafio, porque eles têm que desenvolver uma argumentação diante do tema que só depende dele. Então, nesse contexto, como é que a gente trabalha a questão de temas mais polêmicos ou mesmo menos polêmicos? Como abordar o tema de maneira mais polêmica ou menos polêmica? E o Lucas entrou assim na minha vida. E ele com vários planos, a gente também tem uma visão muito em comum, no sentido de que o que a gente aprende na academia não pode ser um serviço só para a academia. A produção de conhecimento não pode ser em si mesmada, ela precisa impactar de alguma forma direta a sociedade, e o Lucas é uma pessoa que faz isso, ele transforma a pesquisa acadêmica dele também em serviço, em bem-estar para a sociedade e ajuda muita gente, porque hoje o posicionamento vale muito, além de assim, do valor pessoal, também tem a questão do valor monetário mesmo. Uma empresa que se posicione errado, ela perde muito dinheiro, ela perde muito cliente, enfim. Então, eu
conversei com o Lucas, falei, olha, você tem que conhecer uma pessoa maravilhosa, André, que faz um trabalho social magnífico, e resolvi colocar esses dois em contato, nós conversamos e surgiu a ideia desse encontro. Não foi isso, André? Exatamente, Rômulo. Super obrigada por promover esse encontro incrível aqui, dando boas-vindas ao Lucas e passando a bola para você, Lucas. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu fico super feliz em poder estar com vocês. É, a gente se conheceu e aquela coisa que a gente diz, né? A química bateu. A gente teve uma reunião, uma conversa, né? E foi muito legal a conversa. é, o Rômulo que promoveu, né, com a André, e de lá para cá a gente começou a efetivamente pensar em algumas possibilidades. Eu coloquei aí, eu acho que meu slide não ficou do jeito que eu estava planejando, quando eu projetei aqui, mas estar aí é a abertura. E para mim é um prazer grande e também uma honra, porque você se conectar com uma rede que tem uma tradição, né, e essa tradição é muito boa, de transformar. E nós, que somos professores, desejamos justamente a transformação. E a transformação por meio da educação, por meio das ideias, por meio daquilo que vale a pena efetivamente lutar. Então, para mim, é de fato honroso estar aqui nesse nosso primeiro momento, né? E certamente virão outros de outras formas, em outras situações, e por essas plataformas aqui, mas também espero que por outras, para que a gente possa, de algum modo, também contribuir com tantas pessoas que se inspiram naquilo que efetivamente é o que move o ser humano, é o que move a vida, não é nem apenas o humano, é a cooperação. Então, muito obrigado, Andréa, muito obrigado, Rômulo, por a gente poder estar aqui concretizando o nosso primeiro sonho, que era justamente fazer esse encontro, e ele é só o primeiro de muitos que virão. Eu agradeço a todos que estão aqui, a Mari por toda a atenção, a gente trocou alguns e-mails ali, muito obrigado, a toda a equipe da Choca, já vi uns 2 ou 3 orientandos ou pessoas que fazem parte do meu grupo, foram mais de 15 que se interessaram, mas eu não sei também, devem estar chegando alguns outros, e nós temos aí, como já foi anunciado, uma agenda, e a gente acaba que quando é uma situação assim, a gente fica bastante empolgado, né? Então eu coloquei bastante coisa, mas muita coisa vai ficar para um outro momento também, porque falar de polêmica é falar de um mundo de possibilidades. Então, eu começo trazendo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não está passando aqui. Vocês estão vendo o meu slide? Apareceu? Estamos vendo que não é polêmica. Ok. O primeiro slide não ficou ok quando tinha um outro desenho ali, mas enfim, a gente que gosta muito da estética se preocupa com isso. Pois bem, como é que eu começo na polêmica? Eu começo me interessando desde a minha graduação pelo discurso religioso. Eu venho de uma comunidade, né, de uma formação e criação religiosa, e lá eu começo a me interessar por que é que na religião você tem um discurso como um elemento que impacta tanto as pessoas e, de alguma maneira, como um elemento transformador. E aí, um dos primeiros estudos que eu fiz foi sobre o padre Antônio Vieira. Por que ele fala tão belamente assim? Depois eu estudei a argumentação de alguns outros líderes religiosos aqui especificamente do Brasil. Isso na minha graduação em letras. Mas o meu incômodo continuou e eu quis ser mais ousado, porque eu tinha uma leitura também de teologia, tinha feito alguns cursos antes mesmo de ir à universidade, a Universidade de Letras, diria assim, que aqui é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, eu resolvi ser um pouco mais ousado. Por que é que Jesus Cristo dividiu o mundo em dois, antes e depois dele?
E por que é que essa mensagem que ele fala aqui no seu principal discurso, que é o Sermão do Monte, persuadiu tantas pessoas e tornou referência, inclusive, para os direitos humanos, inclusive para tantas constituições, inclusive até hoje movimenta e impulsionou não apenas pessoas aí anônimas, mas um movimento como o próprio Martin Luther King, né? E outros tantos que lutaram pela não violência. Sobre o mote de amar os seus inimigos, mas obviamente que isso não era uma passividade, mas um pacifismo diferente. Pois então, fiz o meu mestrado em linguística, em argumentação, estudando as técnicas e as estratégias argumentativas de Jesus. E como é que Jesus consegue argumentar? Causando um pouco de polêmica, porque alguns diziam, mas Jesus não é Deus, como é que você vai analisar o discurso de Deus? Aí outros diziam, mas Jesus nem existiu, como é que você vai poder analisar isso? Pois então, eu analisei e mostrei alguns elementos dessa polêmica que divide pessoas, mas que ao mesmo tempo eu mostro como Jesus foi um grande orador, seja ele se você acredita que ele existiu ou como um personagem literário, que é assim que também eu tomo o fenômeno para fazer uma análise discursiva. Pois bem, a partir disso, então, surgiu um incômodo de tentar entender por que é que os cristãos, especialmente os evangélicos, já que naquele momento eu fazia parte, inclusive, ainda faço parte de um grupo assim, mas de um grupo que estava sempre polemizando especificamente com os LGBTI+. Por que é que os LGBTI+, estão polemizando sempre com os evangélicos com os LGBTI+? Pois bem, depois de fazer alguns encontros, fazer algumas palestras na faculdade que eu dava aula, inclusive com estudantes de psicologia, porque muitos não, por serem religiosos, tinham temor de atender pessoas que eram LGBTI+, então fizemos um grande debate para mais de 400 pessoas, e lá estava eu, junto com representantes do movimento LGBT, do Conselho de Psicologia, e a partir daquele debate, para falar, inclusive, numa polêmica que ficou conhecida como cura gay, as diferentes perspectivas da religião sobre a homossexualidade. Daquilo ali, eu fiquei pensando, ora, eu quero então entender por que é que há essa polêmica. E aí surgiu o meu doutorado. No meu doutorado, então, eu estudo a polêmica entre LGBTI+, e cristãos em torno do PLC 122, que visava criminalizar a homofobia. Faço um estudo nas audiências públicas do Senado Federal, analisando o quê? Exatamente os debates. Então, analiso os debates ali e, então, eu proponho, inclusive, definições para o que é polêmica, proponho todo um caminho teórico, metodológico para se analisar polêmica, do que eu chamo hoje de análise dialógica da argumentação, ou, se quiser ser mais específico, da argumentação polêmica. Porque aí eu começo a dizer, a polêmica é uma modalidade argumentativa. Pois bem, aí você me fala, Lucas, você colocou esse slide aí, por quê? Veja, eu coloquei esse slide logo aí dizendo que não é polêmica, justamente para dizer a você que boa parte do que a gente ouve nas redes sociais, vê, lê, interage, dizendo ser polêmica, não é polêmica. Usa-se apenas um efeito ou características dessa virulência que, por vezes, se vê em algumas polêmicas, para dizer que aquilo, metonimicamente, toma como um todo, como se aquele efeito fosse polêmica. E, veja, olha o que você pode agora aí observar. A gente vê a todo momento surgindo essas designações em manchetes de jornais, e talvez a gente precise educar, inclusive, os jornalistas. Após polêmica de traição, fã de Luísa Sonza reclamam da canção Chico. Veja, isso aqui é só um exemplo para dizer que o fato de uma celebridade ter traído a outra e aquilo ali gerar uma discussão não é polêmica. Muito embora a mídia normalmente usa, a mídia de maneira geral usa isso. A todo momento você vê fofoca, não é polêmica. Olha aqui, caso choquei. Entenda a polêmica envolvendo a página de fofoca e morte de Jéssica Canedo. Pois bem,
Logo quando surgiu aquela fofoca de que essa garota teria tido uma relação afetiva com o Whindersson Nunes, as pessoas chamavam isso de polêmica. As páginas de polêmica, de fofoca, começaram a chamar isso de polêmica. Mas não é polêmica. Por que é importante eu dizer isso? Aí eu, inclusive, uma coisa que eu detectei na própria argumentação de Jesus, que os grandes que trabalham com argumentação hoje dizem, é que para você poder construir algo, antes de você construir, você precisa desconstruir. Eu estou desconstruindo de que fofoca é polêmica, de que briga entre artistas é polêmica, de que por vezes, desinformação, para a gente falar aqui aquela palavra fake, né? Aí vem lá o NIEWS, já que se for para o YouTube não nos bloquear, não é polêmica necessariamente. Por quê? Porque a gente precisa tirar essa noção e essa visão de que polêmica são essas coisas que as pessoas dizem, é polêmica, eu não gosto. Eu não gosto de polêmica, eu não gosto de entrar em polêmica, porque, por vezes, a ideia de polêmica que se tem é justamente essa ideia. Mas aí você me pergunta, Lucas, mas afinal de contas, o que é polêmica? Se fofoca, se briga, não é polêmica. A polêmica é algo muito mais nobre, a polêmica é algo muito mais densamente colocado e fundamental à nossa sociedade. A fofoca não é tão fundamental assim, né? As brigas não são fundamentais e são até ruins, né? A gente vê por aí. Pois então, eu começo então trazendo isso, perguntando a vocês. E aí eu queria a interação de vocês um pouco. Você pagaria para seu filho, ficou aí confuso? Você pagaria para seu filho ler e tirar boas notas? Tentei corrigir, mas no final ficou ficando confuso. Você pagaria para seu filho ler um livro? Imagine, você dando R$ 50 para que seu filho leia, e esses R$ 50 ele lê, e ao final ele apresenta o resultado da leitura dele, e você dá R$ 50 por cada leitura. Eu queria perguntar, você pode dizer sim, ou você pode dizer não? É moral você incentivar? Se você for optar por sim, não, eu pagaria. É um método interessante. Se você optar por sim, você vai dizer assim, você coloca sim porque você diz, não, é um incentivo possível à leitura. Coloque não se você acha que isso é um suborno. Se isso, na verdade, é a lógica do mercado, como vai dizer o Michael Sandel, é a lógica do mercado entrando em várias esferas da nossa vida. Deixa eu olhar aqui como é que estão as possibilidades. Aqui eu confesso que uso pouco o Zoom. Nossa rede usa muito o Meet. Deixa eu ver aqui. Mari pode ajudar, Mari pode ajudar contabilizando, Lucas, para você Sim. não ter que olhar no chat. Ótimo, Ó, até ótimo. Olha, agora tá unânime, todo mundo aqui falando todo não. mundo Ah, teve uma não. pessoa que falou sim. Sim, olha, essa pessoa está indo contra a opinião da Mais uma maioria. pessoa, mais um Ok. voto para sim, mas a maioria aqui tá falando não. Veja, perceba que é uma questão que gera logo uma polêmica. E a polêmica, eu gosto de mostrar de que ela tem na sua base aquilo que diz respeito a discussões que são fundamentais às nossas relações, seja pessoais, mas sobretudo sociais. Por que é que eu acho que é não? Porque eu acho que é uma corrupção, né? É um suborno e que isso pode trazer consequências absolutamente negativas. Por que eu acho que é sim? Não, sim, porque eu posso começar trazendo um incentivo para essa criança, ela começa a ler, começa a adquirir um hábito, e eu faço um processo de educação de maneira que ela ganha esse hábito e eu desplugo isso necessariamente do retorno. Então, não é algo, seria algo que é pragmático, mas um pragmático utilitarista, poderia dizer assim. Pois bem, se eu digo isso, o que acontece? Vamos um pouco mais adiante, porque eu preciso aqui dizer, olha aí, né, o que talvez vocês tenham votado,
suborno para ler ou incentivo à leitura? Veja que nós temos aqui dois elementos que se contrapõem. Pois bem, agora eu coloco aqui, então, que essa mãe ela gerou polêmica ao fazer exatamente isso de que eu estou falando, né? Esse site Pais e Filhos, ele coloca: mãe rebate críticas por dar dinheiro para que filha leia livros. Aí ela diz: melhor investimento. A cada capítulo de livro ela dava $2. E, claro, a filha precisava adicionar resultados. Mas não é apenas essa mãe. Nós temos nos Estados Unidos, em Dallas, por exemplo, casos de escolas e políticas públicas com essa perspectiva de incentivo para a leitura ou incentivo, inclusive, para o estudo. Pois bem, agora a gente acha que isso, ou pelo menos um pouco dessa lógica, está longe das possibilidades de efetivação de mudanças aqui no Brasil. Claro que é um outro contexto, é um projeto mais diferente, é uma outra coisa, mas veja o que o Senado aprova aí no final de 2023, há poucos meses. O Senado aprova o projeto que dá incentivo financeiro a estudantes de baixa renda do ensino médio. E aí, claro, existem todas as regras para que esses estudantes eles precisam se manter na escola, há ali uma bolsa, né, um acúmulo ali de uma poupança, mas também a cada fase que eles vão lançando, a possibilidade de eles irem ganhando uma quantia. Pois então, mas agora, vamos deixar um pouquinho de lado isso, vamos polemizar um pouquinho mais. Você tem aí essa apresentação que foi no Queer Museu. Isso gerou polêmica aqui no Brasil. Foi a 35º Panorama da Arte Brasileira em 2017, no MAM. Vamos para uma polêmica um pouco mais que a gente pode chamar de talvez uma polêmica moral, que entra nas questões de costumes. E aí você teve também essa outra exposição do Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, do Santander Cultural, em Porto Alegre, em 2017. E você teve essa obra de arte, inclusive eu tenho uma orientanda que está estudando isso, Criança Viada, de Bia Leite. Veja, o que é que isso gera? Isso vai gerar uma polêmica em que vai se dividir em dois grupos. Um grupo vai dizer: não, é arte. É arte, e a arte ela precisa estar aí, precisa ser incentivada, e não pode ter preconceito com a arte. No entanto, um outro grupo que, embora fosse um grupo não tão grande, mas barulhento o suficiente, para dizer: não, isso, na verdade, abre um caminho para a pedofilia. Então, é um incentivo à pedofilia. Isso é polêmica. Isso é polêmica. Você vai ter desde as polêmicas mais, diria assim, sofisticadas, aquelas polêmicas políticas, aquelas polêmicas que envolvem diversas questões. Pois bem, mas vamos caminhar para a gente entender o que é de fato a polêmica. A polêmica, como é que ela vai se diferenciar de uma discussão? De uma discussão de co-construção de ideias. Nós temos um projeto e nós vamos construir aqui, a partir de diferentes opiniões, ouvir a equipe e construir, né, esse projeto. A gente pode chamar de que a polêmica, ela não surge do nada, obviamente, mas no nível da argumentação, a gente vai desde a co-construção das respostas, né? Então, aqui todo mundo soma e nós vamos chegar a um resultado ou vamos chegar a um elemento heurístico, ou seja, uma decisão depois de um bom debate de ideias entre pessoas que pensam mais ou menos diferentes, mas mais ou menos também semelhantes. Mas aí é um contínuo em que vai se aumentando a escala até chegar ao choque de teses que são absolutamente antagônicas e que se excluem. Então, haveria aí um contínuo que é muito interessante de se observar. Essa é uma das principais referências hoje da análise do discurso, e aí eu sou o analista do discurso, que é a Ruth Amossi, ela que é professora da Universidade Hebraica, Universidade de Tel Aviv, e ela define a polêmica em seu livro Apologia da Polêmica, inclusive tem aqui no Brasil, lançado em 2017. Essa é referência de francês. A polêmica que trata de questões de interesse público é uma gestão verbal do conflitual, ou seja, é por meio da linguagem
a gente vai gerir o conflito em democracia, caracterizada por uma tendência à dicotomização que torna problemática a procura por um acordo. Nem sempre, numa polêmica exacerbada, é possível o acordo. Por isso que é importante os movimentos sociais compreenderem a lógica da polêmica. E, infelizmente, por exemplo, eu estudei um projeto, que esse projeto foi engavetado, foi arquivado, que é o projeto da criminalização da homofobia, de maneira que o STF ele teve que se posicionar por mora legislativa, criminalizando a homofobia até que o Congresso Nacional votasse. Então, eu consegui entender por que é que aquele elemento, ou seja, aquele projeto, ele não consegue ir adiante. As polêmicas, quando se tornam exacerbadas, elas acabam fazendo com que não andem. Passam dezenas de anos em tramitação, e isso não avança. Então, eu diria que é uma questão política importante do Estado e dos movimentos sociais entenderem o funcionamento da polêmica se quiserem avançar com mais rapidez e com maior qualidade. É preciso se preocupar com o debate público no nível da polêmica. Na democracia, nós não falamos apenas com iguais, muito pelo contrário. E a respeito de certos temas, nós precisamos estar educados para a divergência, ou melhor, para o dissenso, ou o que eu tenho chamado, que a gente chama de polêmica. Mas aí eu dou uma definição do que é polêmica. A polêmica, na perspectiva que eu tenho adotado, é um desacordo profundo de valores em um dado espaço. A polêmica não é um simples desacordo de opinião, mas um desacordo profundo. E esse desacordo profundo está muito no nível, inclusive, daquilo que é bom ou extremamente ruim de se adotar em um determinado momento, por um determinado grupo social, ou mesmo para toda a nossa sociedade. Ou seja, a polêmica é um conflito de valores entre dois ou mais sujeitos, e esse sujeito pode ser individual ou coletivo, a respeito de uma questão importante a certa comunidade. E eu digo que essa polêmica ela é motivada, antropologicamente eu defino assim, como uma espécie de antipatia, que a gente poderia dizer um nível de ódio aos valores, não é um discurso de ódio, aos valores do outro. Então, há uma antipatia aos valores do outro, de tal maneira que eu acho que os valores do outro ameaçam os meus valores. Portanto, eu então fico ali com medo e ataco de que os valores do outro vençam sobre os meus. Pois bem, e aí é possível, com as pesquisas que têm sido feitas no âmbito da análise do discurso, dos estudos da argumentação, detectar de que existem, no mínimo, 3 movimentos que constituem a própria polêmica. E quais são esses movimentos que nós podemos usar, inclusive, para analisar e compreender uma polêmica? O primeiro movimento, nós digo, estão aí os 3, primeiro, toda polêmica ela é uma dicotomização de teses antagônicas. Segundo, uma polêmica ela não fica apenas no âmbito abstrato da dicotomização, ela ganha uma aderência social, e aí vira uma polarização que eu chamo de polarização discursiva, e não nessa ideia de polarização social. Por quê? Porque a polarização social, as pessoas às vezes entendem como se fosse assim, 50% de um lado, 50% de outro. Não é necessariamente isso. A polarização discursiva é que existem 2 grupos ali que defendem aquela ideia, aqueles grupos têm poder de mobilização discursiva e social em uma dada conjuntura de uma dada conjuntura pública, poderia dizer. E a polêmica tem como elemento definidor também a desqualificação do oponente, a desqualificação do outro. Pois bem, o que é essa dicotomização? Por exemplo, eu trago aqui o exemplo de volta, que eu mostrei a vocês, esse projeto do incentivo para se continuar na escola, que a Tabata chama Projeto Pé de Meia, foi proposto pela deputada federal Tabata Amaral, pelo PSB de São Paulo, e ela disse que o programa é uma alternativa para o jovem não abandonar a escola.
Pois então, esse projeto gera polêmica. E aí você tem artigos como esse, a fraude do programa de poupança para estudos de ensino médio. Veja que já é valorado aqui, não mais no sentido positivo, como incentivo, mas uma fraude. Então, aqui você tem uma dicotomização, são teses antagônicas que se chocam. Enquanto um lado está dizendo que o projeto é muito ok, é bom, se defende, do outro lado você tem aí exatamente uma tese antagônica sendo colocada, e a gente pode aprofundar isso lendo claramente os argumentos, mas só a palavra fraude do programa de poupança para estudantes de ensino médio. Você já percebe que há uma valoração, né? Ou seja, uma interpretação aí negativa daquilo que está sendo colocado. Isso é um processo de dicotomização. Você pode, então, ter elementos assim, e as polêmicas, no mínimo, vai ter isso. Mas a polêmica também, ela evolui, não fica aí. Você vai ter grupos, então, defendendo isso. A gente lembra, na história recente do nosso país, essa polarização. E a polarização em torno do impeachment, né, ou do golpe. Seja, você vai ter, então, de um lado, um grupo que estava, não vai ter golpe, né, portanto, dizia que a destituição da então presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, seria golpe. O outro lado, você vai ver que você tem as pessoas dizendo não, não é golpe, é impeachment. Isso é comum na polêmica, isso é possível na polêmica, e nós temos várias polêmicas que efetivamente estiveram aqui alimentando, inclusive, o que nós temos hoje no Brasil, o cenário que nós temos hoje, o cenário democrático que nós vemos hoje. Pois então, agora, se a gente tem dicotomização, a gente passa para a polarização, mas a polêmica também, ela envolve a desqualificação do outro. E qual é a desqualificação? É quando você busca desqualificar o que o outro propõe justamente para enfraquecer a tese dele. Mas existe algo que não é bom, e que não é um elemento definidor da polêmica, mas normalmente é importante, inclusive, para a qualidade dos debates, a gente não ir para isso. Embora você tenha polarização, embora você tenha desqualificação do outro, mas você tem um lado negativo quando chega a diabolização do outro. E, por vezes, gente, muitos projetos nossos, projetos que deveriam avançar, não avançam, justo porque quem está debatendo, por vezes, acaba, de alguma maneira, querendo dar cacetada no outro, e essa cacetada vai pela diabolização. E o que é a diabolização? A diabolização é você olhar o outro simples e tão somente como seu inimigo que deve ser destruído. E esse inimigo que deve ser destruído, acaba que ele... você começa a dar um conjunto de rotulagens, um conjunto de qualificações que são muito negativas, como se aquela pessoa ou adversário se torna um inimigo e como se fosse a encarnação do mal absoluto. Então, na verdade, qualquer palavra pode se tornar uma rotulagem negativa. Quer ver? Um caso típico que a gente tem na história da América, né, dos conflitos da América Latina, por exemplo, o Hugo Chávez, em 2006, na ONU, ele disse o seguinte, é um exemplo clássico, inclusive, utilizado pela Ruth Amosi. Ele chegou e disse, o diabo veio aqui ontem. Ontem o diabo veio aqui, justo aqui, e ele aponta para si mesmo, e ele diz, e ainda cheira a enxofre hoje. Claro, esse é um exemplo clássico de diabolização na política, mas isso não é apenas isso que é exatamente a ideia de diabolização, mas aqui é o exemplo prototípico que a gente pode ver que desses conflitos que a gente tem, conflitos ideológicos entre países ou grupos ideológicos. Eu não vou ler todo, mas veja, aqui um outro caso de diabolização na política e no cenário democrático brasileiro que a gente tem. Eu vou ler apenas o último período. Que os pastores se lembrem, isso aqui é uma deputada, não vou dizer o nome, que o demônio tem 1000 faces e usará de todas elas para implantar seu projeto mundial e diabólico, o comunismo. Então, veja,
É um caso de diabolização, não porque está aparecendo o nome diabólico aí, mas porque, na política, por vezes se usa esses recursos. E aí, vamos lá, a diabolização de movimentos sociais. Você tem aqui o caso, movimento gaysista, aluno de medicina compara homossexuais a pedófilos. Veja, ao se fazer o uso, inclusive, se fala de ditadura gaysista e etc., você tem aí exatamente um elemento da diabolização, colocando o movimento LGBTI+, como um movimento de ditadura, um movimento autoritário. Então, isso é um movimento que exacerba um elemento da polêmica que chega ao nível que é negativo da diabolização. E, veja, palavras que são palavras que deveriam ser usadas para descrever as pessoas, né, ou descrever movimentos, como, por exemplo, o movimento comunista, como, por exemplo, o fascismo ou neofascismo, ou nazismo, né, ou pessoas que são homofóbicas, também podem servir como palavras que, por vezes, acabam exacerbando aquilo que a gente tem chamado de diabolização. Então, veja, isso aqui, óbvio, que a gente pode trabalhar diversos elementos, mas eu trouxe aqui agora as 3 características para você reconhecer o que é uma polêmica e quando uma polêmica, inclusive, vai para um nível mais exacerbado. Mas por que é que somos tão polêmicos? Não somos polêmicos agora. Eu defendo de que, na verdade, por que é que nós gostamos de tretar? Né? A gente poderia dizer assim, por que é que você gosta de tretar tanto nas redes sociais? E aí, veja, eu poderia trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, você tem lá o Fábio Pochá, que em algum momento fala de adoção de ter filhos ou não, e isso gera polêmica. Mas eu não quero me deter nesses elementos, só para trazer vocês pinceladas do que acontece aí nas redes sociais e em outros momentos. Eu gosto de dizer, e eu tenho defendido isso, que nós somos homopolêmicos. Por que é que nós somos homopolêmicos? Nós somos seres de que, se a depender da conjuntura social, e a depender do que nós defendemos, nós podemos defender algo aqui e não gerar polêmica. Mas se você defende em outro país, em um outro momento, num outro grupo social, aquilo pode gerar polêmica. Então, nós somos seres polêmicos por natureza. Por quê? Eu parto de uma visão antropológica, de que nós somos seres de amor e ódio. E amor e ódio não necessariamente pelo outro, mas inclusive pelos valores do outro. Como isso? Não é discurso de ódio, não partimos dessa noção de discurso de ódio, que é danoso absolutamente, mas alguns experimentos foram feitos, inclusive, para mostrar que um elemento que nos constitui, como a ocitocina, por exemplo, especialistas e pesquisadores mostraram que pessoas que não eram muito engajadas em um seu grupo, quando elas inalaram, né, aquilo que despertavam e geravam justamente a ocitocina, que é o hormônio conhecido como hormônio do amor, as pessoas se engajavam mais com o seu grupo social. Eram pessoas apáticas e se engajavam mais. O que acontece? Né? É que, ao se engajarem, essas pessoas elas serviam mais, cooperavam mais. Mas isso tem uma consequência. E aí, o amor é esse elemento que nos faz estar engajados, por vezes, com o nosso grupo. E nós evoluímos justamente baseado nesse engajamento, dessa cooperação. E, enquanto seres biológicos, nós evoluímos para colocar o nós na frente do eu. Pois bem, se nós evoluímos para colocar e podemos colocar o nós na frente do eu, nós evoluímos para uma cooperação intragrupal, para uma cooperação interna endogrupo, interna ao nosso grupo. No entanto, o que acontece? Veja, a cooperação intragrupal é a base da evolução. Então, a evolução ela é guiada entre os animais e nós, por exemplo, com essa base da cooperação intergrupal. O Joshua Green, que tem um livro que eu indico, Tribos Morais, ele disse o seguinte: nosso cérebro moral evoluiu para a cooperação no interior de certos grupos, e talvez somente no contexto dos relacionamentos pessoais. Ele não evoluiu para a cooperação entre grupos, ao menos não todos os grupos. Pois bem,
o que que acontece? É que, por que que isso se dá? Veja, aí é que entra esse elemento antropológico do ódio. O ódio aqui não é o ódio no sentido que a gente vê, que a gente fala por aí desse ódio. É o ódio, por quê? Por que que você odeia a doença? Porque você ama a saúde. Você combate a doença. Por que que nós amamos ou odiamos a ditadura? Porque nós amamos a democracia. Né? Então, o ódio é nesse sentido do ódio a esses valores que são danosos, aos valores que nós concebemos como os mais preciosos para a vida humana. Então, é nesse sentido de que eu estou falando aqui. É que nós, ao mesmo tempo que evoluímos para colocar o eu na frente do nosso grupo, para defender nossa família, defender nosso time, defender, né, a nossa ONG, o nosso movimento social, nós não evoluímos para colocar o nós na frente do eles. E aí é que dá a lógica justamente das disputas intergrupais. Ou seja, as disputas entre os grupos, nós, biologicamente, não evoluímos para isso. Agora, significa que nós devemos tomar isso como nosso destino? Não. Não devemos tomar isso como nosso destino. Mas nós devemos justamente entender que, embora biologicamente não evoluímos para isso, nós temos algo chamado de consciência. E é essa consciência que nos faz transcender justamente para trabalhar a cooperação não apenas com o meu grupo social, mas a cooperação intergrupal. E para isso só é possível essa cooperação por meio da educação. Por meio da educação. E eu tenho defendido uma educação para a divergência, uma educação, inclusive, para a polêmica. E aí eu coloco que, justo, o termo polêmica, ele vem de pólemos, do grego, que o Heráclito já trabalhava, e Heráclito, ele tinha uma visão positiva sobre Pólemos, e Pólemos era justamente essa deusa que estava ligada à guerra, mas o Heráclito, ele dizia que o conflito era justamente criativo, ele gerava o novo, ele gerava novas coisas. E eu gosto de defender isso, por quê? Porque é por meio dessa criatividade do conflito, quando ele é gerido adequadamente numa democracia, é que nós podemos ter respostas para coisas que é difícil se ter resposta para aquilo que, se fosse discutido apenas interno a certos grupos. E esse é o papel da democracia, e é isso que nós precisamos no espaço público. Tem um autor do qual já falei aqui, que é o Michael Sandel, que trabalha muito com essa lógica, e tem vários livros dele, e ele coloca justamente a polêmica, ele não usa esse termo, mas a controvérsia, como um poder heurístico, um poder de descoberta de soluções para os nossos problemas sociais, para os problemas que a democracia, por vezes, tem dificuldade quando não se abre efetivamente a discutir aquilo que realmente importa. Pois então, dentro da programação, eu vou só invadir um pouquinho o tempo que eu tinha programado para a discussão, para a gente, então, chegar ao próximo tópico, que dá aqui o elemento principal, que foi como tema da nossa oficina de hoje. A polêmica ameaça a democracia? Esse é um tópico importante. E, veja, a gente tem aí dados de uma pesquisa publicada, inclusive, pelo Valor Econômico, pelo Valor, né, o Globo ali, e a pesquisa é Polarização Política no Brasil. Olha a nossa sociedade. 89% está muito dividida politicamente. Essa discussão, digo isso, foi publicado em 2022, se eu não me engano. Veja, aqui você tem, né, 39% das pessoas acham que está dividida em vários polos políticos, 27% está dividido em dois grandes polos e outros menores, e 23% está dividido em grandes polos extremos. E aí 11% a sociedade não está dividida. Veja, eu não vou entrar em detalhes, mas veja como é que nós estamos num grau de polarização que é bastante alto, sobretudo a polarização política, que vai se refletir na polarização ideológica. Isso, se a gente não souber lidar com isso,
a gente vai ter problemas para aprovar projetos, a gente vai ter problemas para avançar em conquistas sociais. Os problemas são muitos. Então, eu vou dizer, e já parece ficar um tanto que claro do que eu disse até aqui, é que sem liberdade para a polêmica não há democracia. A democracia nasce na esteira da retórica. E a retórica, ela, de fato, trabalha com a divergência. E mais do que, e um pouco além dessa retórica tradicional, que vem lá da tradição aristotélica, é a gente ter um olhar positivo. Por isso que a Moci faz uma apologia da polêmica, é nesse sentido, de que a polêmica é o motor da democracia. O que haveria nos Estados Unidos, por exemplo, se não fosse a polêmica, os polemistas que peitaram a desigualdade racial, a discriminação racial? O que seria do Brasil, por exemplo, se não fosse o movimento LGBTI+, que peita a discriminação, a homofobia? O que seria da polêmica, o que seria da nossa democracia ou de nós, se não fosse as mulheres que estão polemizando a respeito dos seus direitos? Estratégias que são polêmicas. Então, é disso que eu estou falando aqui, e como é importante a gente se voltar para esse tema. E por que é que eu digo que a polêmica ela é fundamental à democracia? Porque na democracia você tem um elemento da pluralidade de opiniões. E a polêmica pressupõe a pluralidade dos pontos de vista, né? Assim como a democracia. Veja, a polêmica ela não sobrevive na ditadura. A ditadura cala a polêmica. Então, argumentamos porque o regime democrático nos permite isso. E eu estou falando aqui de argumentação pública, de debate público. Terceiro, agora, nós não podemos confundir a polêmica com o polemicismo. Ou seja, não confundir com uma hiperpolarização, com a falta de ética discursiva, com a diabolização que a gente, por vezes, vê por aí. Então, nós precisamos separar, né, as coisas, para que a gente tenha um olhar sensato, um olhar prudente, um olhar que seja efetivamente qualificado para aquilo que é complexo. Agora, existem alguns custos ao você cair nas armadilhas da polêmica. Então, veja, eu não estou tratando aqui a polêmica como algo absolutamente positivo. Não, a polêmica é um fenômeno das relações humanas por meio da linguagem, certo? Portanto, é um fenômeno muito complexo. E ela tem algumas armadilhas. E quais são as armadilhas? Primeiro, que a polêmica ela exige que você se posicione. Eu vou dar um exemplo, exemplos públicos aí. A Gabriela Prioli, ela causou polêmica, e a Gabriela Prioli, ela é uma advogada, uma intelectual pública, influenciadora, e ela causa polêmica em 2022 porque houve corte severo de verbas da educação. E naquele momento, ela estava grávida, gestante, tinha ido a Nova York. Passando aqui que eu recebi Estão ouvindo? 100 e alguma coisa mensagens. Sim. Gabi fala sobre o corte na educação. Galera, eu estou em Nova York, fazendo enxoval da minha filha. Quer dizer, meia dúzia de coisas para enxoval. Mas assim, não vou. Talvez semana que vem. Passando aqui. Pois bem, isso causa polêmica e você tem uma enxurrada de comentários de figuras públicas dizendo que ela deveria se posicionar, ela dizendo que não, porque inclusive depois ela justifica que se posiciona o ano todo em favor da educação. Mas o meu ponto aqui é, quando surge uma polêmica, as pessoas dizem assim, você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. E, obviamente, é se posicionar, claro, de um certo lado. Então, é interessante porque as pessoas precisam saber que não é só você tem que se posicionar, já que a polêmica ela exige isso, mas eu estou preparado para me posicionar? Então, isso é importante. Então,
Mas, na polêmica, quando você encarna o espírito polemicista, aí é por isso que você precisa conhecer a polêmica, para você, inclusive, usá-la como estratégia de gestão, mas não cair em suas armadilhas. E no jogo da polêmica, quem não se posiciona é pior que o inimigo. Vou dar um exemplozinho. Olha aqui, né? 2022, no cenário político, o que é que há esse comentário? Eu tenho outras matérias, mas não quis trazer aqui. Os maiores inimigos do Brasil são os isentões. Veja como é que a polêmica vai funcionando nesse sentido e como ela, de alguma maneira, é autoritária também. Ela, digo, quem encarna a lógica dela. Mas como é que essa polêmica ela se impõe? A polêmica, ela desperta nas pessoas, e normalmente você vê isso, alguém lhe mandando, olha esse, você viu o que aconteceu? Manda lá no seu story, digo, no seu direct, no Instagram, ou seja lá onde for, olha o que aconteceu. Você não vai se posicionar, você precisa se posicionar, porque senão o mundo vai acabar. Então, um senso de urgência é o assunto, é o mais importante naquele momento. Então, ele trabalha também com um senso, ela trabalha também e vai se impondo com um senso de justiça. Ela vai despertar em você emoções viscerais, ira, indignação, ojeriza, espanto. Meu Deus, isso é absurdo, que nojento falar isso, que nojento defender isso. E ela vai também trabalhar com um terceiro elemento, que é um senso de moralidade. Veja, você tem a obrigação moral de se posicionar. Todos vocês já receberam isso, dizendo, não, você precisa, você não pode ficar em cima do muro a respeito desse assunto. Isso é uma artimanha da polêmica. E nós sentimos isso na pele, no dia a dia. Mas eu posso dizer, e eu estou usando a palavra tretas aqui, que quando você entra, inclusive, em tretas nas redes sociais, jovens empreendedores, né, jovens, né, que trabalham no ecossistema da Ashoka e outros que estão nos acompanhando, cuidado com as tretas. As tretas podem acabar com a sua vida. E você pode trabalhar isso também com a sua comunidade. E aí, quais são os custos de cair nas armadilhas da polêmica? Você pode perder seu emprego. Eu não vou dar exemplos aqui, que a gente não tem tempo. Mas você pode perder amizades se você não souber se posicionar de maneira adequada na polêmica e simplesmente reagir, né? Famílias rompidas pelas eleições, você não é mais bem-vindo. Isso é um elemento de uma exacerbação da polêmica. Você pode ser cancelado. Quantas pessoas não foram canceladas pela polêmica ao se posicionar? E aí é um elemento de 2021, da cultura do cancelamento, aquele grande momento que teve como uma grande representante disso e que depois conseguiu reverter, né, de toda uma assessoria, um trabalho de assessoria, foi a Carol Conká, que infelizmente se tornou símbolo disso naquele momento. Mas, para além disso, essa exacerbação e não saber lidar com polêmicas, você pode contribuir para a hiperpolarização social e a fragmentação do tecido social. E isso é terrível. Então, ou seja, eu estou falando disso, eu chamo essas pessoas que fazem por vezes isso de polemicista. O polemista é algo positivo, o polemicista é como se fosse uma degeneração, inclusive com efeitos psicológicos para a pessoa, efeitos que lidam com as relações das pessoas, que os amigos começam a querer se afastar, e vários problemas outros que em outro momento talvez a gente possa tratar aqui. Então, não saber o jogo da polêmica pode arruinar a sua vida, mas saber se posicionar em polêmicas pode ser o grande diferencial na sua vida. E eu tenho dito isso. Por quê? Porque pode ser um diferencial para a cooperação social. E eis aqui a missão da Ashoka, né, dos debates, dessa polêmica que se entra, mas de uma maneira regrada. Então, o tópico que eu quero chegar para abrir para vocês um pouco é por que compreender a polêmica? Pois bem, primeiro porque vivemos na era da polêmica. Vivemos na era da polêmica. Existem pessoas que trabalham com comunicação e dizem assim, não entrem em polêmica. Eu já pesquiso polêmica e digo assim, cuidado com a polêmica, se prepare para a polêmica, porque a polêmica, inclusive, pode ser o diferencial na sua vida. Os movimentos sociais precisam entrar em polêmica, precisam questionar o status quo. Então, não houve uma época que mais proporcionou a propagação dos conflitos de opinião
do que o momento em que nós estamos vivendo. Mas por quê? Eu tenho algumas hipóteses. A própria natureza da democracia. Na democracia reuniu espíritos divergentes, ou seja, conjunto de valores, no mesmo espaço e disse assim: agora vocês dialoguem. Agora vocês aí tentem entrar em acordo sobre as questões de vocês. E, infelizmente, nós não estamos ainda tão preparados educativamente para esse diálogo, né? Para esses espíritos divergentes, para esses grupos que pensam de maneira tão antagônicas. Não é pensar diferente. A polêmica não é a relação dos pensamentos diferentes. O pensamento diferente está no âmbito da argumentação, da persuasão, mas pensamentos divergentes. Então, não é a diferença de opinião, mas a divergência. São coisas que precisam ser distinguidas. Um outro elemento são as mídias digitais. As mídias digitais, com a sua lógica dos algoritmos, elas vão proporcionando uma divisão social. E aqui eu digo que a tecnologia e as mídias não são neutras. Elas vão criando bolhas, elas vão criando movimentos que, de alguma maneira, proporcionam isso, que faz com que nós, penso assim, sermos a era das polêmicas. E o que eu chamo de as heteronomias. Na verdade, não sou eu, mas eu trago aqui, é um Angenot, um dos grandes nomes do estudo da polêmica, foi professor de McGill no Canadá por muitos anos, em Bruxelas também, e que tive a oportunidade de fazer conferência com ele, entrevistá-lo, inclusive, para uma das revistas, não é revista o nome, mas não me lembro, do Estadão. Então a gente fez, juntamente com um professor de ciências da religião, o Rodrigo Coppe, a gente fez uma entrevista com o Marc Angenot. As heteronomias são as novas ideias e ideologias que questionam as hegemonias, as dominâncias que estão na esfera do discurso público e social. Então, isso causa polêmica. Então, os movimentos sociais de luta por reconhecimentos públicos, seja LGBT, feminista, movimento negro, então, traz novas ideias, questionando o status quo e traz esse elemento que acaba gerando cada vez mais polêmicas. Pois bem, ao dizer isso, então, nós precisamos compreender, se nós quisermos compreender o mundo hoje, as formas de organização, de maneira qualificada, nós precisamos compreender a polêmica, funcionamento da polêmica. Pois então, eu gostaria agora, diante dessa avalanche de coisas que eu trago para vocês, eu abro, então, alguns minutinhos para a gente seguir depois para uma outra fase, para a gente conversar um pouco. Eu posso até tirar aqui um pouco o slide projetado para facilitar até a minha visualização. Como então vocês veem tudo isso? O que de destaque? Dúvidas? Fiquem à vontade para abrir o microfone também, se alguém quiser escrever no chat. Uma avalanche muito interessante, Lucas. Vou deixar um pouquinho o silêncio para o pessoal poder se manifestar, tá bom? Maravilha, tranquilo. Eu vou Gilberto? colocar uma questão. Gilberto, já tem alguém? Não, estou vendo aqui que eu sei que o Gilberto trabalha com participação cívica, é fellow Ashoka. Queria saber se o Gilberto tem alguma opinião aqui para abrir essa conversa, Gilberto. Uma questão, comentário. Eu acho que seu microfone está fechado. Muito bem, será que me ouvem agora? Perfeito. Agradeço a Perfeitamente. oportunidade, felicito o professor, a cooperação e tudo mais. De fato, se há um tema urgente, é o questionamento sobre essa questão da democracia. A nossa democracia não está em crise, posto que ela nunca foi plena. Portanto, a crise, que significa busca, na verdade, se nós conseguíssemos
buscá-la no ponto em que ela foi, digamos, conturbada, já seria muito legal. Mas não, por ser um processo, é lógico que ela tem que ainda se perfazer, não é? Claro, estamos sujeitos a retrocessos, isso faz parte da democracia. Essa questão da polêmica é importantíssima, o professor fez um recorte muito bacana. Eu não sei que contribuição poderia dar, mas me ocorre apenas dizer que dos conflitos, os conflitos deletérios, porque eu concordo plenamente que existem pelo menos duas classes de conflitos: aqueles que são naturais, que são próprios da democracia, e aqueles que são deletérios, que o professor chamou de polemismo, se Polemicismo, diferenciando, polemicismo. polemicismo, muito obrigado, se diferenciando da polêmica em si, que é, de fato, o motor da democracia. Que é a ideia de que boa parte dos conflitos deletérios eles advêm de uma confusão ou de uma mistura entre o compreender e o é, é, concordar, que são palavras utilizadas no dia a dia como sinônimas, mas são coisas muito distintas. Quer dizer, eu compreendo o meu diferente a partir do momento que eu considero que, tendo o passado que teve, as experiências que teve, a forma como ele vê o mundo e de onde vê o mundo, eu posso compreendê-lo, mas não necessariamente concordar com ele. Concordar é algo que vem do coração, que tem uma etimologia, não é? E compreender é outra coisa. Então, na medida em que nós pudermos avançar na sociedade com essa discussão, com eventos como esse que a Choca promove, está promovendo hoje, com a sua colaboração, enfim, esse tema, quando ele sai da universidade, da academia e ganha a sociedade, e sai dos engravatados, que são gestores políticos, que não fazem outra coisa, na sua maioria, não quero generalizar, mas que é conflitar deleteriamente, de forma deletéria, né? É claro que nós vamos avançando. E a democracia é uma construção muito lenta, sujeita a retrocessos, como a gente viu nos últimos anos. Então, eu só gostaria de destacar, muito modestamente, de maneira muito humilde aqui, ao seu brilhante trabalho de colaboração com a Choca, com a nossa rede, dizendo que essa confusão entre concordar e compreender, ao mesmo tempo que ela é um tanto quanto primária, ela é, na verdade, motivo de conflitos deletérios. Se eu puder respeitar aquele de quem discordo, é a melhor coisa que eu posso fazer antes de querer convencê-lo de ter o olhar que é o meu. Portanto, eu fico muito agradecido com a oportunidade de ouvir o seu estudo, o seu trabalho, seus pares, e fico mais ainda grato à Choca, porque participante da Rede Choca que sou desde o ano 2000, né? Portanto, faz 24 anos que eu sou colaborador e pouquíssimas vezes a Choca vai em todas as direções, provendo e trabalhando com todos os seus empreendedores em prol de mudanças, não é? Mas poucas vezes eu vi a Choca tocar assuntos como esse que está sendo levado hoje, através do professor. Eu entendo perfeitamente, perfeitamente, isso não é uma crítica, isso é uma observação. Uma organização da responsabilidade da Choca, com lugares, com trabalhos importantíssimos em vários países, em muitas praças, num mundo conturbado, abrir uma brecha sem ter critérios muito, muito claros é algo que vai dar espaço para o polemicismo. É isso, professor? Me corrija. E eu Exatamente. fico muito feliz que a Soca corajosamente abre, pelo menos agora, neste ano, a partir deste ano, essa pauta, e que com muito critério e muito claro, de maneira muito clara,
nos dá essa oportunidade. Eu agradeço muitíssimo e parabéns à Joca e sua direção por esse passo corajoso. É preciso fazer isso. E digo mais, se me permite, temos que radicalizar isso e fazer mais, sempre neste caminho. Eu noto o cuidado do professor em não nomear as coisas, em falar no genérico, não é apenas porque é da natureza do seu discurso, representante que é da academia, mas também pelo profundo respeito que eu noto em relação à nossa entidade, a Choca. Agradeço muitíssimo por isso. Muito legal, Gilberto. Que bom te ver aqui, né? 20 e tantos anos, muito bom. Obrigada por ter vindo esta noite. Fique com a gente um pouco mais, por favor. Luiz Henrique, vá lá. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Lucas. Eu achei a apresentação muito incrível, assim, realmente trouxe vários pontos para me refletir, sabe? E uma coisa que eu gostaria de perguntar também, é, então, recentemente, abriram as inscrições para um programa que se chama Jovem Senador, né? Trouxe uma proposta muito bacana de redação, é um concurso de redação e o tema é justamente os 200 anos de Senado e os desafios para o futuro da democracia. Então, eu sou professora de História para discutir, tipo, quais são os grandes problemas que podem afetar a nossa democracia, quais são as coisas que afetam a nossa democracia. E aí, uma coisa que eu resolvi desenvolver na minha redação é justamente a questão da polarização. E aí eu comecei a pesquisar mais para entender sobre como funciona essa questão de polarização. Eu acho que é muito a ver com o que você falou, realmente. A gente acaba que tem essa divisão de ideias, é, e a gente não tem um diálogo produtivo muitas vezes entre as pessoas. Acho que tipo sempre fica naquele embate muito grande em que as pessoas elas enxergam alguém que tem a opinião diferente da sua como um adversário, como um inimigo, e aí isso promete muito propostas produtivas para poder de fato resolver os problemas que realmente importam, as questões principais, sabe? Eu, como um estudante que estou no terceiro ano de ensino médio, assim, na rede pública, então é muito bom entender essas questões, sabe? E aí acho que eu gostaria de te perguntar como é que o poder legislativo, assim, que acho que pode até ajudar na minha redação também, é pensar como o poder legislativo ele pode contribuir para a gente fortalecer a nossa democracia, para a gente poder justamente trazer as polêmicas para poder discutir elas de uma forma saudável e combater essa polarização extremista que avança muito no nosso país. Eu acho que eu gostaria de, tipo, queria saber se podia me responder isso. Olha, eu posso responder agora, André? É, eu vou te responder, depois eu vou comentar, né, a fala maravilhosa de Gilberto. Pois bem, olha, eu estudei o próprio processo de produção de leis, né, do Senado, porque o projeto de lei que eu estudei estava no Senado, na Comissão de Legislação, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E o que que acontece? Eu acho que um dos elementos que eu vejo é que, por vezes, o próprio debate do próprio Senado precisa ser mais qualificado, né? Então, eu acho que o próprio elemento que, se eu não entendo como se dá, por exemplo, como se debater questões que são polêmicas, porque uma coisa é um debate que visa só o convencimento ali dos seus pares, interno a uma empresa, interno a um grupo social. Outra coisa é você buscar debater ideias que são realmente conflitantes. Então, eu acho que o primeiro ponto é o próprio Senado, o próprio meio político se educar ou ser educado e perceber isso para o momento que nós estamos vivendo, que o mundo vive, que é justamente dessa polarização, dessa polemização cada vez mais acentuada do mundo. Então, acho que o primeiro ponto é educação para a divergência entre os políticos. E não é para a divergência de meramente da diferença de opinião, mas a divergência profunda que eu tenho falado. Eu acho que esse é o primeiro elemento.
se a gente tem vários projetos que não andam porque são projetos muito polêmicos, um outro ponto não é possível conquistar tudo ao mesmo tempo e de uma vez. O Perreiman, que é um filósofo, inclusive do direito, mas também que vai nos dar a base para o meu estudo, que é a nova retórica lá de Bruxelas, ele foi professor de Bruxelas, e inaugura também uma das escolas de interpretação do direito. O Perreiman, ele vai dizer justamente isso, que não são todas as conquistas, mais ou menos assim, que na democracia as conquistas elas são processuais. Então, se os grupos eles se radicalizam em suas verdades e não se abrem para negociar, e aí a minha questão é entender a natureza, inclusive dessas dinâmicas dos próprios grupos, quando vão negociar, inclusive no projeto de lei, porque em projetos que eu venho acompanhando, você tem grupos mais moderados de um lado e grupos mais radicais do mesmo lado. E essa tensão prejudica essa relação de acordo, dessa construção de acordo. Então, eu acho que me parece que é preciso olhar para um novo momento em que novas metodologias de acordo precisam ser tomadas para que projetos e políticas públicas avancem no cenário como o nosso. Porque o que nós vemos é justamente esse antagonismo muito forte. Então, eu acho que são duas coisas básicas aí: educação para esse novo momento da divergência profunda e, efetivamente, olhar um pouco mais das metodologias de como é possível entrar em acordo nesse novo cenário. Não dá para usar as mesmas metodologias que sempre se usou em outro momento político, outro momento histórico, social do país e do mundo, e repetir e querer que tenha os mesmos resultados hoje. Eu acho que aí, não sei se de alguma maneira ajuda você. Sobre o Gilberto, muito obrigado pela fala. Eu acho que a sua fala é importantíssima, inclusive para mim, né, que estou fazendo esse trabalho de sair das redomas apenas da academia, e comentar o seguinte: eu acho que você coloca um ponto aí, os grupos radicais políticos, e alguns políticos mesmo, né, um pouco mais radicalizados nas suas ideias, utilizam da polêmica e do polemicismo, né, para, inclusive, ir de encontro à transformação social do que, inclusive, a gente vê, né, e que é necessário, que a gente precisa dessa transformação, mas utiliza-se métodos de um marketing polêmico, estratégias polêmicas, criando polêmicas, e eu acho que as organizações, os movimentos sociais, precisam estar preparados para interpretar isso, preparados para não seguir, inclusive, a cartilha deles, porque cair nessas armadilhas, como eu disse. É preciso ter cuidado para não cair nessas armadilhas, e essas armadilhas parece, quando você não entende o jogo da polêmica, parece que você só está ali defendendo o seu lado, mas na verdade você está fazendo o jogo de uma cartilha polemicista, se eu poderia dizer assim. Então, muito obrigado pela experiência que você, né, tem aqui na rede, a Choca, e dizer as palavras que você disse, para mim é muito significativo. Lucas, a gente tem mais um comentário aqui da Luana, que está com a mão levantada, e aí depois eu acho que a gente pode seguir para aquela outra etapa que você tinha pensado em continuar. Luana, convidando você aqui para entrar na roda. Vocês conseguem me escutar bem? Sim, Perfeitamente. Legal. Eu tô com problema de câmera, então desculpem que eu não consigo ligar aqui, ela não sei o que acontece. Mas, primeiro, muito obrigado pela exposição, Lucas, e eu acho que a minha pergunta vai ser também um bom gancho aí para a segunda metade do que você preparou, porque uma pergunta que ficou para mim foi como a gente desmancha polêmica? No sentido de do jeito que eu entendi, das formas como foram colocadas, você colocou muito como uma questão de espaço também. Certas polêmicas são polêmicas em certos espaços, e em certos tempos, né? Elas são contidas em espaço-tempo específicos, porque ela, pelo que eu entendo, ela incorpora
uma série de convicções que são construídas em senso de identidades ao criar e conformar-se grupos, porque são choques que só acontecem quando somos, por sermos seres socializados e adentrarmos, né, e participarmos de certos grupos. Só que por elas serem contidas nesse tempo e espaço, significa que elas surgem, emergem e elas também morrem, né, de certa forma, ou são superadas, né? Então, nessa construção, nesse processo, né, que é de surgimento, clímax e desfazer, né, como se identifica ou quais são mecanismos possíveis em que a gente possa atuar dentro de uma polêmica, não necessariamente para que ela morra, né, mas para que a gente consiga, de certa forma, cuidar da polêmica, né, para que aos poucos ou para que ela não entre nessa hiperpolarização e nesse polemicismo, né, que você traz, tanto para que ela seja e traga e seja uma efervescência de um debate político democrático construtivo, né, e não destrutivo. Adicionando, Lucas, obrigada, Luana, para passar a bola para vocês, adicionando talvez um pouco conectando com o que trouxe a Luana, né, e tentando fazer uma pergunta sintética. Eu adorei quando você trouxe a história das emoções, né? Eu amo determinadas ideias, né, e determinados valores e conceitos, de modo que qualquer um que antagonize, que divirja frontalmente, né, dessa minha ideia, me ameaça, e aí desperta um sentimento de ódio à medida que, né, esse antagonismo vai crescendo. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente tem que controlar as nossas emoções, talvez, diante da busca por esses acordos que tem que existir na vida coletiva, né? E como que a gente, de alguma maneira, transforma essas emoções, né, numa ação criativa, porque eu concordo plenamente, eu já aprendi tanto com pessoas que eu me dispus, sabia que elas tinham visões muito diferentes das minhas, mas eu me dispus em algum momento a dizer, não, peraí, eu vou colaborar com essa pessoa, porque eu tenho que entender por que é que ela pensa assim tão diferente de mim. E eu tive grandes lições nesses momentos, não foram processos fáceis, né? Mas aprendi muito porque me dispus a conversar e sentar, e principalmente a criar junto. Então, vamos tentar criar alguma coisa junto dessa divergência tão grande que a gente tem, né? É um exercício que às vezes não dá para fazer no cotidiano, né? Que no cotidiano, para a gente avançar, é mais fácil trabalhar com pessoas que têm alguma convergência, né? Ou muitas convergências com a gente, né? Como essa comunidade aqui. O que a gente faz com as emoções, né? A minha pergunta. Muito boa a sua pergunta. Eu começo com a sua para depois voltar para a de Luana, né? Acho que é interessante. É, primeiro, a perspectiva antropológica, né, que eu trabalho é que nós somos seres de emoções, muito mais do que de razão. Isso não é negativo, né? Isso não é negativo. Então, não há aquela divisão para mim entre racional e o ser humano, né, dessa visão dicotômica. E o que acontece? É que o próprio processo de compreensão que Gilberto falou é um processo emocional, né? É um processo que você entra, e aí eu vou mostrar rapidamente, não vai dar para entrar muito, é que o próprio processo de compreensão do outro é um processo emocional, em que você tem momentos de racionalização. Esse entrar no mundo do outro, colocar os seus valores em suspensão ali, não é de se desfazer dos seus valores, para você enxergar o outro, a diferença, e ver como é que o outro sente, como é que ele vê o mundo, porque ele sente daquele jeito. E isso, quando você entra em contato com o mundo do outro, é o fenômeno do encontro. O encontro que é produtivo, é um encontro que é a força criativa do universo, né? E isso nos transforma, por isso que quando você diz assim, quando eu me dispus a ver o outro e me encontrar com o outro, mesmo com a divergência, e obviamente que aí entra a questão do que Gilberto colocou,
encontrar o outro não é concordar com o outro, mas é compreender o outro. E compreender não é necessariamente concordar. E o que nós precisamos hoje? As pessoas, elas reagem porque reagem sem nem antes compreender. Aí eu digo que nós precisamos sair da mentalidade, né? Eu comecei a usar esses dois termos. Nós precisamos de uma mudança de mentalidade, de uma mentalidade reativa, né, para uma mentalidade responsiva. A mentalidade reativa é uma mentalidade automática, é uma mentalidade que não é o lado bom da emoção, é o lado simplesmente de quem está pronto para a guerra. É aquela mentalidade ancestral, diria assim, ancestral digo, né? A palavra não é ancestral, mas é uma mentalidade, vamos dizer assim, dos nossos ancestrais na escala da evolução, poderia dizer, em que você tem duas alternativas, ou você briga, a mentalidade brigar, ou fugir. E nós precisamos nos libertar dessa mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade do ser humano, enquanto ser de consciência, é a mentalidade da resposta. E para haver uma resposta, você precisa compreender. Então, não há resposta sem compreender. E a própria compreensão, ela exige uma resposta. E essa resposta é uma resposta ética, de uma responsabilidade. Então, eu respondo a partir do momento em que eu compreendo. E eu só compreendo justamente se eu entro no mundo do outro. Então, eu não posso fazer simplesmente simulacro do mundo do outro, simular que eu compreendi o mundo do outro. E aí exige justamente isso que é do ser humano, que é a empatia. Veja, a empatia, eu respondo aqui, mas já é um elemento que eu trago mais na frente, Gilberto, o Bakhtin, que é o Mikhail Bakhtin, que é um dos grandes filósofos do século XX, um filósofo russo, ele também vai chamar, junto com um outro filósofo chamado Max Scheler, que é um filósofo alemão, ele vai falar de uma empatia doentia. Nós aprendemos muito empatia patológica, que é essa que entra no mundo do outro e fica. E as pessoas estão desejando, muitas vezes, uma empatia. Quando falo o mundo precisa mais de empatia, o mundo precisa mais das pessoas que concordem comigo. Não é esse tipo de empatia. O que nós precisamos é dessa empatia sem essa fusão emocional. É a empatia em que eu entro no mundo do outro, compreendo no mundo do outro, mas não perco o meu lugar de fora, que é justamente desse lugar que eu volto para o meu mundo e, a partir disso, que eu tenho uma responsabilidade ética de responder aos problemas. Assim como o médico faz. O médico entra no mundo do paciente, sabe das dores, sente ali, de alguma maneira, tecnicamente, ali mais tecnicamente, mas sente a dor do paciente, mas se ele fica lá, ele vai gritar a dor do paciente. Mas se ele volta para o seu lugar de médico, ele vai responder. E a resposta é: toma aqui que você deve fazer o tratamento, você deve comprar essa medicação, você deve fazer isso. Olha, eu não concordo com o jeito que você fez, vamos mudar o curso. Então, é esse tipo de relação que nós precisamos ter. Eu não sei se ajuda a responder, né, um pouco o que a Andrea coloca, não é nem responder, né, mas comentando. E eu respondo o comentário, reajo, né? E aí uma ideia de reajo, mais uma resposta, trazendo aqui. Isso aqui é o Dostoiévski, né? Os irmãos Karamazov. Aqui, Dostoiévski, o Bakhtin, que é um do maior pesquisador de Dostoiévski que existiu, né? O grande nome, ele vai dizer o seguinte, que Dostoiévski ele consegue ser um gênio porque ele começa a captar as polêmicas que existiam na abertura daquela sociedade russa ortodoxa, na abertura que há para o mundo ocidental, né? Começa a entrar ali a ideia de capitalismo ou ainda de mercado, e começam vários grupos se reunirem e terem visões diferentes, e aí são essas visões que o Dostoiévski ele vai captando e vai colocando no seu romance polifônico várias vozes, e ele traduz essas vozes para o seu romance. Então, os romances dostoiévskianos são romances extremamente polêmicos, e ele consegue dar voz a essas diferentes polaridades. Então, é belíssimo por conta disso. Então, eu trago justamente isso para poder colocar essa questão. Eu acho que agora o que a gente precisa de alguns métodos
não de quem não aceita e não tem uma visão adequada sobre a polêmica, sobre os conflitos. Uma visão, não a partir de uma visão idealista, né? Uma visão idealista de que a todo custo nós precisamos do acordo. Não, nós precisamos entender a polêmica, não a partir desse lugar idealista, mas entender o que é de fato isso aqui. E quando nós entendemos o que é de fato isso aqui, nós precisamos pensar para esse mundo de hoje. Eu sou um estudioso da retórica, mas digo que a filosofia de base da retórica, ela não ajuda a compreender a polêmica. Por isso que eu venho da retórica, vou além da retórica, usando os mecanismos da retórica. Por quê? Porque a retórica ajuda a compreender, a debater mais ou menos pessoas que pensam mais ou menos semelhantes, né? Uma zona ali de semelhança, de simpatia. A polêmica trabalha na zona da antipatia. E nós precisamos não sacrificar tudo em nome do acordo, mas entender o desacordo profundo, para daí, então, a partir desse lugar, nós pensarmos nas pontes para o acordo diante dessa divergência profunda. Estou sendo rápido, mas eu acredito que, de alguma maneira, consiga aí entender o que é que eu estou querendo colocar. Andréa, posso agora seguir adiante? Para a Por gente, favor. inclusive, ir mais nessas questões que foram colocadas, né? Pois então, vou aqui projetar de novo o meu slide. Pois bem, eu coloquei isso. O que eu digo, então? Não somente eu, mas aqui são os pesquisadores. A polêmica não é uma fala selvagem. Não é tudo o que pode ser dito. Então, eu tenho dito o seguinte: a minha pergunta no meu doutorado foi: polemizar é ético? E aí eu respondi que fiz toda uma elaboração teórica para dizer que polemizar é ético. Polemizar é ético porque quem polemiza está em defesa daquilo que ama, né? Ama liberdade, ama igualdade, e por isso sai a defesa. Então, a polêmica, ela faz parte da natureza da própria linguagem, da interação verbal, da comunicação humana. Mas não é a ideia de comunicação nessa ideia tradicional de comunicação. Linguagem não é apenas um instrumento de comunicação. Nós só estamos aqui, nós só somos o que somos porque a linguagem é um lugar de interação. É pela linguagem, na linguagem, que nós nos constituímos como sujeitos. É na linguagem, pela linguagem, que nós conseguimos construir a nossa identidade, nos aproximar daquelas identidades que são aquilo que nós achamos que é bom, que é interessante, que é agregador, e também uma gestão da diferença, de nos distanciarmos daquilo que nós não queremos como projeto, como ideal para a nossa vida. Então, eu defendo que polemizar é ético, mas nem todo ato polêmico é um ato ético. Ficou um pouco complicado. O que eu estou dizendo? O ato de polemizar é saudável, é bom, é importante, é fundamental. Mas nem toda forma como a polêmica se manifesta é ética. E aí entra na questão do que eu tenho defendido, das virtudes discursivas. Nós precisamos cultivar virtudes discursivas. Eu trabalhei meu pós-doutorado na USP, finalizei ano passado, sobre virtudes discursivas no espaço público, envolvendo grupos religiosos e esses conflitos com LGBT. E agora eu estou no outro pós-doutorado, trabalhando agora o que eu tenho chamado de virtudes argumentativas. Então, a gente teria as virtudes discursivas como um todo e as virtudes argumentativas. Não dá para a gente entrar aqui, seria uma outra oficina, e a gente pode ter essa outra oficina, mas só colocar essa questão. Pois então, como nós podemos compreender e nós podemos nos posicionar em polêmica? Eu vou trazer aqui uma polêmica. Eu fiz uma espécie de vídeo modelo para a rede social, né? Para o Instagram. E esse vídeo circulou bastante. Polêmica do todes. Vamos lá, só para vocês entenderem como é um elemento básico. Todos, todas ou todes? O que está por trás da polêmica sobre a linguagem neutra? O que muitos críticos dizem que é?
é uma corrupção da linguagem e o desejo de impor a ideologia de gênero e o politicamente correto à força à sociedade. O que os proponentes estão dizendo que é uma forma de incluir todas as pessoas, independente de sua identidade de gênero, evitando a exclusão de pessoas trans e não binárias. Mas, além disso, o que as condições sociohistóricas nos permitem compreender sobre essa polêmica? A linguagem não é neutra. Na verdade, o que os proponentes desejam é uma linguagem inclusiva, porque no uso da língua há sempre um jogo de interesses e de poder. Os críticos acreditam que há uma corrupção da linguagem, mas pensam assim justamente porque partem de uma ideia purista de língua e de que ela é imutável. Mas a sociolinguística nos prova que a língua é viva e ela está sempre mudando. Muitos proponentes da linguagem inclusiva defendem que aqueles que não adotam estão perpetuando o preconceito e a homofobia. Mas apenas o tempo dirá se essa variação linguística será adotada por todas as pessoas ou não, se essa política linguística virará efetivamente uma mudança. Essa polêmica da linguagem inclusiva nos mostra como, em torno do uso da língua, há sempre ali jogos de poder, seja para a conservação ou para a mudança linguística. Se você quer aprender mais sobre polêmica, então siga-me aqui, todos, todas ou todos. Pois então, eu trago isso para mostrar de que esse vídeo ele tem aí um posicionamento, mas a partir de um método. Veja, normalmente, quando eu tenho trazido discussões como essas, até nas redes sociais, o legal é que muitas pessoas dizem assim, poxa, eu não concordo com o posicionamento, mas você traz a questão de uma maneira que respeita. Então, o primeiro elemento é que você precisa entender que você precisa respeitar o mundo do outro. Você não pode ficar fazendo simulacros do mundo do outro. O que é o simulacro? Eu vou interpretar o mundo do outro de dentro da minha bolha. Vou usar uma palavra assim, da minha bolha. Eu não saio da minha bolha para entender o mundo do outro. Então eu faço simulacros. Eu apenas simulo o mundo do outro para negar, para desqualificar o mundo do outro. Eu não trago para entender, poxa, por que ele diz isso? Por que pensa assim? Quando eu trago, então, dos dois lados, os elementos aí, compreendendo um lado, compreendendo outro, e a partir disso eu me posiciono dessa compreensão, que não é necessariamente eu concordar com um lado ou com o outro, mas pode ser um posicionamento, inclusive, técnico, mas pode ser que você concorde com um lado ou com o outro, mas que você respeita os lados. Primeiro que as pessoas já lhe olham diferente, elas já têm um senso ali, poxa, ele tem um senso de justeza, de justiça, ele consegue trazer isso ali. Eu não concordo com ele, mas respeito. Então, o que nós precisamos é muito disso. Eu tenho um método que eu tenho desenvolvido, e não é um método a partir todo de um trabalho acadêmico, mas é um método para tentar popularizar. Esse método eu tenho chamado de X da polêmica, o X da polêmica. Que onde é que é isso? É que, primeiro, para você compreender, você precisa do X da questão, não é assim as pessoas não chamam? O X da questão. Então, o X da questão é importante, mas vamos deixar o X da questão para uma coisa que não é polêmica, para uma outra discussão. Então, estou chamando de o X da polêmica. E aí eu desenvolvi um métodozinho básico que é composto por 3 fases. Eu não vou trazê-lo aqui detalhado por conta do tempo, certo? Então, só vou colocar os elementos, mas, por exemplo, isso aqui é um print de um PDF do que normalmente eu ensino nesse método, e eu uso aqui a discussão sobre a descriminalização e a legalização do A, B, né? Que a gente chama de esse processo. Vocês já devem ter compreendido. Se for para a rede social lá, a gente evita aqui, porque senão causa bloqueios com essas palavras, mas daquilo que a mulher pode decidir não ir adiante com a gravidez. Então, o que acontece? O método, você tem 3 fases. Eu proponho 3 fases para esse método. A primeira fase é compreender o X da polêmica. Então, você vai compreender aí o que está em questão na polêmica que leva as pessoas a entrarem em conflito. Então, nessa fase, você precisa se perguntar qual é o objeto pelo qual as pessoas estão debatendo. Primeiro ponto. Né? Então, elas estão debatendo
pelo quê? Inclusive, nesse vídeo, por exemplo, olha, quando eu digo assim, não é a linguagem neutra que as pessoas querem, né? Elas querem, na verdade, uma linguagem inclusiva. Né? Uma linguagem inclusiva, até porque a linguagem neutra, tecnicamente, não existe. Toda linguagem é uma linguagem posicionada. Né? Então, eu já mostro, o objeto é esse. Né? Então, um é a favor dessa linguagem inclusiva, o outro grupo não é a favor da linguagem inclusiva. Porque a partir do momento em que a gente fica apenas no âmbito da linguagem neutra, aí a gente vai, mas na história do latim já teve lá pronomes neutros. Mas veja, o contexto é outro, né? Ou teve ou não teve, é possível na língua ou não é possível, e você vai ter respeitados linguistas, inclusive colegas que são, né, do movimento LGBT, que são linguistas, e vão dizer assim, pela língua mesmo é complicado, mas a questão é que a língua em si mesmo, ela não é o que determina, né? O que determina é justamente as relações sociais. Então, eu preciso entender o objeto da polêmica. O objeto. Aí eu vou para a segunda fase. A segunda fase, cadê aqui? Não foi? A segunda fase é a compreensão. Veja, primeiro é entender o objeto. Agora a compreensão, que compreensão é essa? Você agora precisa compreender como as pessoas favoráveis se posicionam em relação a isso. Diferente. Uma coisa é entender o que é o objeto, e agora por exemplo, como em uma controvérsia existem dois lados opostos, então você precisa compreender qual o posicionamento favorável e qual o posicionamento contrário àquela polêmica. E como é que é esse processo de compreensão? Esse processo de compreensão, existem, eu coloco 3 movimentos. Né? O primeiro movimento, você precisa ir em direção, o ideal, ir em direção àquele lado que é mais distante daquilo que você concorda. Vamos dizer que vocês têm um lado. E você ir em direção a ele e fazer, então, usar, então, uma empatia ativa. O nome é esse, empatia ativa. Você entra, você coloca em suspensão os seus valores, e esse elemento vem da própria técnica da fenomenologia, coloca em suspensão os seus valores, você não joga fora. E você entra no mundo do outro. Vê o que o outro vê, do que de lá só de você sente com aquela questão. E aí, quando você vê, sente, busca pensar o que o outro pensa. E como é que você vai fazer isso? Como é que eu faço isso? Não é algo, né, não é algo místico. Você vai buscar conversar com as pessoas, ler sobre o assunto, ler o que as pessoas estão discutindo, documentários, o que tiver à sua disposição, material qualificado, sentir, deslocar esse olhar. E quando você faz isso, já muda alguma coisa aí. Mas veja, quando você fez, agora você, ao mesmo tempo que você entra, você não perde o seu lugar de fora, ou seja, dos seus valores. Então é um movimento que se dá ao mesmo tempo de entrada e ao mesmo tempo você não perde seu lugar de fora. Racionalmente não é simples de compreender, porque não é uma técnica simples e tão somente racional. É uma técnica racional no sentido de é um movimento que você precisa entender a complexidade das emoções. Então, ok, quando você faz isso, depois você vai em direção àquele lado que é mais próximo ao seu e não subjetiviza. Você vai buscar compreender para além daquilo que você compreende que é mais próximo àquilo que você defende. Então, você vai em direção a esse lugar, buscar compreender as razões, o que sente de fato quem defende isso, para além da minha subjetividade. Então, você agora, quando você volta, você consegue racionalizar e escrever quais são os principais elementos do que sente. Aí tem algumas perguntas que eu coloco, né? Para poder se fazer isso. Quando você faz isso, então, você pode, a partir disso, racionalizar a sua compreensão. Aí agora é o momento em que você objetifica, ou melhor, coloca em abstração. Você escreve e diz assim, um lado pensa assim, sente assim, reage assim, né? E tem algumas perguntas que são possíveis serem feitas. A partir disso, só a partir disso, é que você não vai ter mais um posicionamento, e não deve, reativo.
O posicionamento reativo é o posicionamento visceral, é o posicionamento com as entranhas. Mas agora você vai ter um posicionamento responsivo, né? Então, no posicionamento responsivo, você precisa compreender esses elementos. Então, nessa compreensão, você tem aí sintetizar o posicionamento contrário, sintetizar o posicionamento favorável, e a partir disso, a partir desse lugar agora, dessa nova compreensão, você então elaborar uma resposta. Essa resposta pode ser, essa resposta não deve ser uma resposta simples e tão somente de ataque, mas ela precisa colocar ali, mostrar que você compreende o ponto de vista do outro, mostrar que você compreende as dores do outro, e mostrar que, inclusive, você não concorda com a forma como o outro lida com aquela questão. Mas ser justo com o outro e dizer, eu lhe compreendo, eu não estou exagerando, não quero lhe demonizar, mas não concordo. E por que eu não concordo? E aí você traz os elementos. Então, é justamente o que eu fiz ali naquele vídeo, o que é que pensa, né? O que é que está por trás da polêmica? O que é que diz os proponentes? O que é que dizem os críticos? Então, busquei ali, dizem isso. Eu não estou falando dos críticos, eu não posso ir aos proponentes, aqueles que eu tenho que buscar a compreensão a melhor possível. E também eu não posso chegar e pegar o pior dos críticos. O pior dos críticos, aquele que mais exagera, mas eu preciso qualificar, inclusive, quem são os melhores críticos. Né? Porque é muito fácil, porque senão eu vou criar um espantalho. Então, dentro de quando se propõe uma grande ideia e quando se toma uma escala social, você sempre vai ter aquilo que é o núcleo central da ideia e aquilo que são as degenerações dessas ideias. Se você é alguém que está habilitado, né, habilidoso em compreender polêmicas, você vai ter cuidado com essas degenerações, porque elas não são o centro daquilo que realmente importa, sobretudo para o debate público. E o que acontece? É que a partir desse lugar você mostra que você compreendeu, a partir daí você vai esboçar, então, a sua compreensão. E como é que isso pode ser feito? Você precisa evitar a violência verbal. Eu tenho um orientando de mestrado que concluiu a sua dissertação sobre a polêmica em torno do que se chamou de Estatuto da Família do século XXI. E digo, a discussão ali, ela não avança justo porque os deputados chega um momento que começam a se xingar, começam a agir com violência com o outro, e dali em diante o debate vai degringolar. Então, a violência verbal vai acirrar a polêmica, e essa violência verbal, ela pode ser, inclusive, dada pela própria demonização. A gente precisa de prudência interpretativa. Esse é um termo que eu tenho usado, trazendo justamente da tradição da sabedoria. Nós precisamos de prudência porque, a todo momento, nós somos instigados a reagir de maneira instintiva. E a prudência, eu trago aqui uma contribuição daqueles que pensam a prudência na política também. Né? Então, o que é a prudência na política? Nós precisamos trazer essa prudência também para o âmbito da compreensão como uma virtude. Por isso que eu falo do posicionamento com sabedoria, porque aí eu trago a sabedoria dos modernos, mas visito os antigos, como o próprio Aristóteles, para pensarmos a sabedoria. Isso é importante. E aí, a gente precisa pensar de como ter uma fala virtuosa. E essa fala virtuosa não é necessariamente essa ideia de ser assertivo, é mais que isso. Não é essa ideia de simplesmente ser persuasivo, é mais que isso. Como é que você compreende a ecologia de valores daquele grupo social? Ou das pessoas que estão reunidas ali para um debate? O que é que fere uma nação? Se você faz certas analogias. Então, é justamente se importar com aquilo que importa verdadeiramente para as pessoas. E a lógica da virtude não é a lógica simplesmente baseada no pragmatismo, embora ele seja importante, na ideologia esqueci o nome, do consequencialismo, que tem elementos e contribuições importantes, mas é justamente na ideia da justiça.
que é justo dizer? Não é simplesmente qual o efeito causa, mas o que é justo dizer diante de um debate? É justo ou não? É ético ou não dizer isso? Então, eu trago isso justo para a gente pensar de maneira bastante profunda uma ética da discussão, uma ética do debate. E quando a gente pensa isso, então a gente consegue, de alguma maneira, ali dar um outro tom para o que a gente tem visto como esses elementos de polarização. E se eu digo, o que eu digo aqui com ênfase, nós precisamos disso para avançarmos e para despolarizarmos a hiperpolarização pela qual nós passamos. Se a polarização, ela de alguma maneira tem um elemento um tanto que faz parte, né, de uma sociedade democrática, a hiperpolarização, né, a polemização, né, ou o polemicismo, melhor dizendo, ele pode ser degenerativo, ele pode ser adoecedor. E a gente tem tido alguns movimentos nesse sentido, mas ainda não vem movimentos que, de fato, têm uma compreensão para esse elemento da linguagem tão importante. Então, eu posso colocar nesse momento, nessa oportunidade, dizer que eu estou à disposição da Ashoka, né, para que a gente possa pensar isso para o Brasil, nos movimentos sociais, de como a gente pode compreender melhor a diferença e a divergência, e de como a gente pode pensar naquilo que ainda não foi nem pensado, em elementos, métodos, desenvolver. Porque quando a gente está só, a gente não consegue ir muito além, ir muito adiante. E ainda estou só, não mais, talvez, né? Porque a gente começa esse movimento aqui. Mas eu preciso da força de vocês. Eu tenho tentado fazer isso nas minhas redes, falado de comunicação crucial, tenho levado isso desde a espaços como a universidade, como alguns movimentos sociais, mas bem específicos, ainda tímidos, a locais religiosos, a empresas, mas eu acho que isso pode ganhar uma dimensão muito maior e eu espero que isso aqui sirva para que a gente comece de maneira agora mais firme a trabalhar nesse sentido, porque não é só o que o Brasil precisa, o mundo precisa refletir sobre essas coisas. E é aqui que eu fecho e abro para as dúvidas e questões. Lucas, só antes da gente abrir aqui para as dúvidas e questões, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por essa conversa iluminada, né? E muito interessante, porque não sinto que você nos fez uma apresentação, ainda que você tenha compartilhado muitos dos conhecimentos largos que você vem acumulando, mas eu senti que a gente estava num diálogo, que a gente estava numa conversa, isso foi muito bom. E eu queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que a gente tem aqui uma representante das escolas 2030, que é a Mila. Mila, obrigada por ter ficado com a gente aqui todo esse tempo. E eu acho que a gente tem aqui uma provocação do Lucas muito importante, que é a educação para a divergência. E as escolas podem ter um papel muito significativo. É claro que essa educação não acontece só nas escolas, mas as escolas, os professores, os gestores da educação podem ter um papel significativo. Então, eu queria que você me ajudasse o grupo aqui da Choca e o Lucas também, em particular, para a gente pensar como é que a gente dá quilometragem a essa conversa, né? E a segunda coisa tem a ver com essa quilometragem para a conversa, porque eu acho que desse vídeo aqui que nós gravamos, tá, Lucas, vai dar para extrair muitas pílulas, né? Porque eu estou saindo daqui com momentos assim, para mim, muito marcantes de coisas que você foi falando, e eu queria também que todos aqui compartilhassem, se tivessem ideias, como que a gente pode melhor usar essas pílulas, né? E talvez outras ideias de comunicação que vocês tenham para usar o conteúdo que a gente compartilhou aqui. Lembrando, sigam, claro, o Lucas, o Rômulo, que vem por outro prisma para essa conversa, mas que não deixa de atentar essa virtude argumentativa e discursiva, inclusive nas redações do Enem, né? Então sigam
essas pessoas aqui que podem contribuir muito com o nosso movimento. Mas aí abro para perguntas e comentários que vocês ainda tenham. Mila, quer falar alguma coisa sobre as escolas, sobre a educação? Oi, boa noite, Lucas. Um prazer estar aqui, um prazer te Boa noite. ouvir, né? Foram momentos aí muito importantes para mim, que sempre tento levar isso, né, para as crianças tão pequenas, porque trabalho com a escola onde eu trabalho, de crianças pequenas, de 4 a 10 anos, e a gente está sempre fazendo essas rodas de discussões de grandes assuntos e de assuntos polêmicos, e a gente fica pensando como fazer isso, né, com as crianças, e você trouxe isso para a gente de uma forma bem didática mesmo. Para mim foi muito importante por isso, porque é tanto conhecimento que você tem, e nesse pouco tempo, né, nesse pouco espaço aqui, você conseguiu trazer isso para a gente entender isso de uma forma, né, acho que correta do que é uma polêmica e como de discutir isso e como levar isso. E fiquei pensando, André, exatamente isso. Como que a gente pode levar isso para a escola, principalmente para os educadores, né? Eu acho que a gente podia pensar em alguma coisa assim com educadores, né? Porque eles podem levar isso para a escola. E isso vai, eu acho que para os educadores isso vai ajudar na questão dos conflitos que a gente tem na escola sobre tantos assuntos, né? Então, seria uma forma de gerir esses conflitos, né? Esses conhecimentos. Então, quero pedir aí para a Andréia, né? Para a Choca, para a gente poder trazer isso, e para você, Lucas, para a gente poder levar isso para os educadores, fazer um espaço assim para os educadores, tá? Obrigada mesmo por isso e por esse tempo, por esse espaço. Foi incrível, muito obrigada. Coisa boa, eu fico feliz por isso. E efetivamente essa é uma das minhas missões, né? Já fiz em alguns espaços de educação com professores e foi simplesmente muito bom, porque eu penso que a educação a gente precisa partir exatamente também lidar com a divergência, e a gente não está sendo qualificado para isso ainda, né? E a gente precisa fazer isso. Então, inclusive, um dos meus projetos pessoais é com uma equipe a gente começar a pensar em material didático, né? Então, a gente tem esse pensamento, não apenas para argumentação, o projeto que eu faço parte, que é a Associação Brasileira de Argumentação, são pesquisadores, mas eu ir adiante para a gente pensar exatamente a polêmica em sala de aula e especificamente trabalhar isso. Então, isso quer dizer que eu estou disponível para a gente poder pensar e a gente poder formatar aquilo que for necessário. Gilberto, você está querendo falar? Não sei se eu... Eu estava. Me ouve? Eu estou audível? Estamos ouvindo, sim. Eu me aproximei da minha telinha só para saber se o painel está. Mas aproveito, eu não quero tomar muito tempo. Agradeço muito também, entendo que estamos no final da segunda parte do que foi programado. Também te agradeço da mesma maneira. Muito interessante dizer que o professor não está sozinho, não está sozinho. Talvez possamos ver essa quilometragem que foi mencionada, né, por André, mas não está só, não poderia estar só trabalhando num assunto tão importante, tão urgente como esse. Estou à disposição da Choca e do professor. O meu tema é democracia. Há muito tempo trabalho com a questão da democracia. O meu projeto e o meu trabalho de muitos anos, com o apoio da Choca, desde o primeiro momento, foi justamente à frente do Instituto Ágora, em defesa do eleitor e da democracia, que trabalha tanto com produção legislativa como com a inclusão democrática. Mas o que é importante nisso é que o aprendizado que esse país nos deu é que a democracia é a qualificação do outro
Quer dizer, é a partir do meu outro que eu posso dar a melhor contribuição. Não é esta a prática e não é esse o entendimento comum que se tem de democracia. É muito importante que a gente possa trabalhar, tanto pedagogicamente como colaborativamente, inclusive com produção de literatura, e no embate da praça pública, respeitosamente estar na praça pública, discutindo a importância do outro como aquele que me funda. Eu preciso do outro o mais qualificado possível para que eu possa me esforçar para que ele me mereça como um interlocutor. Quer dizer, essa não é a concepção vigente, não é hegemônica, mas ela, se fosse, nós teríamos um outro cenário. E, como tudo, isto é um projeto e um desafio. Se vejo aqui neste encontro uma disposição de trabalhar nesse sentido, é claro que contem comigo. Foi um prazer conversar e parabéns à Choca por nos permitir isso. Lucas, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que a gente está saindo desse encontro com a sensação de que a gente precisa se reencontrar, né? E fazer mais coisas juntos. Nós vamos tomar a liberdade de fazer alguns cortes nos vídeos, no que a gente gravou aqui, né, Mari? E circular isso. A gente vai entrar em contato com você também para ter certeza que a gente fez bons cortes e compartilhamos juntos. E eu acho que a gente podia começar daqui para frente a pensar no encontro com Escolas 2030, né, a partir dos ecos que saírem daqui, o que mais a gente faz? Por favor, vocês estão com o e-mail que a Mari mandou para vocês aí a partir do convite. Se tiverem alguma outra ideia, algum insight, falem conosco para a gente poder ativar outras possibilidades aqui com o Lucas, falar mais sobre polêmica. E não é a polêmica, é tudo que ela traz junto, né, em torno dos nossos valores e das nossas possibilidades de convivência mesmo, né? Eu gostei muito também do que você falou, Lucas, que, né, a polêmica e o desacordo não é o nosso destino, né? O nosso destino está muito além disso. Então, vamos buscar outras oportunidades para a gente estar junto. Muito, muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Gratidão, muito bom ter estado com vocês aqui e dizer que eu estou realmente à disposição e vamos caminhar juntos. Vamos levar esse projeto de fato adiante, porque efetivamente nós precisamos nos unir pelaquilo que transforma, e o que transforma é a cooperação, é o amor, né? Então, vamos adiante. Eu que agradeço pelo convite e por a oportunidade de fazer parte de uma instituição aqui nesse momento tão importante para a história da transformação, né, do empreendedorismo social. Então, para mim, é um privilégio. Bem-vindo, Lucas. Até breve.